TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, está no ar o programa Sempre com Você, aqui pela TV Imaculada Conceição, hoje neste dia 4 de novembro aí de 2019, nossa segunda-feira aqui. E o programa de hoje está mais que especial, tem vários recados para você aí de casa e um deles é para falar da nossa rifa, que nós estamos fazendo uma rifa, né? Em relação a este quadro bem bonito que está aqui do meu lado, daqui a pouco eu vou me aproximar dele. Mas antes, quero lembrar você que hoje, dia 4 de novembro, dia de São Licínio, aí o santo do dia de hoje, desse dia 4, que vai rogar pelo nosso programa. E também quero falar para você que nesta quarta-feira a equipe de divulgação da Milícia da Imaculada vai estar lá na Perpétuo Socorro, no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, fazendo a divulgação aí, também fazendo o cadastro de Milícia. Então, se você acompanha também a novena toda quarta-feira aqui pela TV Imaculada, ou se você vai lá, acompanha lá no santuário, a nossa equipe de divulgação vai estar lá e você pode ir lá prestigiar, pode ir lá, né, fazer o seu cadastro também, ou chamar algum amigo, algum colega para fazer o cadastro como milite evangelizador da nossa obra aqui de Padre Coube. Também estamos com a rifa desse lindo quadro, a rifa está aqui na minha mão. É uma ação entre amigos em prol da rádio e TV Imaculada, tá bom? Aqui você pode concorrer a esse quadro, vou me aproximar aqui do quadro. Esse é um quadro todo de tecido aqui, né? Você pode ver, de Nossa Senhora. E é uma ação entre amigos, o sorteio vai ser no dia 6 de dezembro de 2019, aqui na TV Imaculada, no programa Sempre com Você, aqui. E o prêmio é esse quadro de Nossa Senhora em veludo. Então isso aqui é um veludo e você pode concorrer a esse quadro, tá bom? Se você quiser um número aí da rifa, você pode vir até a TV Imaculada Conceição e na Rádio Imaculada, que é a Avenida Coronel Porto Carreiro, 284, aqui no Vilas Boas, e pegar aí o seu número para concorrer a essa ação entre amigos em prol da TV e Rádio Imaculada, tá bom? E falando do nosso programa de hoje, eu quero lembrar você que hoje nós estamos falando sobre dicas de como administrar as finanças do seu negócio. Eu recebo aqui com muito carinho o Carlos Henrique, ele que é analista técnico do Sebrae MS, e ele vai falar um pouquinho para nós, para você que tem um negócio aí, que você que é empreendedor, é microempreendedor, nós temos algumas dicas para você. E também falando sobre a educação financeira. Então, nosso programa vai tratar sobre isso nesta segunda-feira. E o pensamento do nosso programa de hoje é um pensamento muito simples. Novamente, eu trago para você refletir aí no seu dia, na sua caminhada, neste início de semana, que também é o início do mês aí. O mês de novembro se iniciou, então que você possa trazer as suas metas, traçar as suas metas para este mês. É importante que a gente tenha em mente tudo aquilo que nós queremos conquistar para o próximo mês. Então a frase de hoje que eu trago para você é: não reclame do que você permite. Não reclame do que você permite. Muitas coisas acontecem conosco porque nós permitimos. É importante que nós colocamos aí essa roupa da autorresponsabilidade, de que muitas coisas que acontecem não é a culpa do outro. Muitas vezes aquilo acontece porque você permitiu que o outro te tratasse assim. As pessoas nos tratam como nós permitimos. Então, se você tem um cuidado, se você tem um carinho, é porque você impôs àquela pessoa como ela deve te tratar. E na vida nós somos assim. As pessoas nos tratam como nós permitimos. Tá bom? Então que você leve aí para a sua semana, para esta segunda-feira, fazendo essa reflexão. Importante que nós assumamos aí a nossa parcela de culpa, tá bom? E agora eu quero convidar você aí de casa a acompanhar a nossa dica de hoje aqui do programa Sempre com Você.
Quando for preparar carne à milanesa, para ficar mais saborosa, acrescente à farinha de rosca um pouquinho de queijo parmesão ralado. Essa foi a nossa dica de hoje. Essa foi a nossa dica aí para fazer carne milanesa. Então, uma dica aqui do programa Sempre com Você. Eu estou aqui com o Carlos Henrique, ele que é analista técnico lá do Sebrae. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paloma. Antes de começarmos o nosso bate-papo, Carlos, temos até um VT lá do Sebrae, do Marco Bosa, que também foi nosso parceiro aqui, falando um pouquinho sobre a educação financeira. E eu trouxe aqui para começar um pincelado aqui, uma introdução sobre o que nós vamos falar hoje. Perfeito. Então, convido você, Carlos, convidar o pessoal de casa a acompanhar esse VT falando um pouquinho aí sobre as finanças e como ter uma educação financeira. Vamos acompanhar. Como manter as finanças da empresa em ordem? Vamos falar sobre isso? Já se imaginou dirigindo um carro sem nenhum dos controles do painel funcionando? Você não tem informação de velocidade, você não sabe se você tem combustível, você não sabe se o motor está esquentando demais ou não, você não tem informação nenhuma no painel e mais. Teu para-brisa está tapado, você não sabe para onde você está indo e no máximo que você tem são os retrovisores que diz aquilo que você já passou. Já se imaginou dirigindo um carro assim? Difícil, né? Mas será que você não está dirigindo a sua empresa da mesma forma? Para que isso não aconteça, são importantes os controles financeiros da empresa. Afinal, aquilo que você não consegue mensurar, você não consegue gerenciar. E os controles vão te dar justamente essa mensuração para você gerenciar melhor seus negócios. O primeiro importante controle financeiro é um bom fluxo de caixa. Mas ao contrário do que muitos empresários fazem, é preciso que não seja simplesmente um registro de tudo aquilo que já aconteceu, o que você já pagou e o que você já recebeu. Mas sim algo que você projete para o futuro, ou seja, um controle onde você vai lançar aquilo que você está prevendo nas próximas semanas, nos próximos meses, de recebimentos e o que você também está prevendo, que já está projetado, de pagamentos dos seus custos fixos e também daquelas suas compras dos fornecedores, pagamento de impostos, etc. Esse registro do futuro vai ajudá-lo a repensar o seu negócio e planejá-lo de forma mais eficiente, para saber se vai ter algum momento que você vai precisar de recurso lá no futuro, se de repente você pode reavaliar alguma promoção ou pensar em alguma coisa para não ficar sem caixa lá na frente. Essa visão de futuro é uma visão de planejamento. Agora é preciso monitorar esse planejamento e isso você vai fazer através dos controles de caixa. Os controles de caixa, aí sim você vai registrar aquilo que está acontecendo no seu dia a dia. Quais foram as entradas referente às vendas que você fez, quais foram as saídas referente aos pagamentos que você fez. E isso pode estar separado em duas. Um controle específico do caixa da empresa mesmo, aquilo que está acontecendo dentro das paredes do seu negócio, e outro controle referente às suas contas bancárias, o seu controle bancário. Então, todas as movimentações feitas de pagamentos e recebimentos, tanto no banco quanto no caixa da empresa, você vai registrar e confrontando esses números com o seu fluxo de caixa, você tem a projeção e a realidade e vai saber se o seu negócio realmente está indo na direção daquilo que você planejou, se está indo melhor do que aquilo que você planejou, que seria maravilhoso, ou se está indo abaixo daquilo que você planejou. Mas o importante é que você visualizando antes disso aí, você pode tomar medidas preventivas e já ajustar o rumo do seu barco antes que você tenha problemas lá na frente. Para aprender como fazer todos esses cálculos e saber mais detalhes sobre todos esses pontos, procure o Sebrae mais próximo. Você pode perceber que o nosso programa de hoje é falando um pouquinho sobre as finanças para você que tem o seu negócio, para você que é empreendedor. E hoje eu estou aqui com o Carlos Henrique, ele que é analista técnico lá do Sebrae MS. Mais uma vez, obrigada pela disponibilidade conosco aqui na TV. Nós poderíamos falar, o Marco já falou muito bem aí neste vídeo, né? Falando um pouquinho sobre como controlar, administrar aí as nossas finanças. Isso. E qualquer pessoa, então, Carlos, ela pode ter essa educação financeira, até necessariamente não se tem um negócio ali, mas na vida mesmo. Cada um de nós podemos ter essa educação? Não podemos, devemos, né? Importante, por quê?
dentro da situação, a gente tem o uso para a vida do dia a dia. Então, controlar a conta bancária. Hoje em dia, os aplicativos dos celulares dos bancos já tem até uma previsão de quanto você gastou e o que você gastou. Então, quando a gente viu a reportagem falando com relação aos controles financeiros, a gente deve utilizar também para o nosso dia a dia. Por quê? Comprou algum alimento, um almoço, vai lá e anota. Mas você não vai almoçar só um dia durante o mês, você vai almoçar todos os dias. Se você tem o costume de fazer refeições em restaurantes e tudo mais, você já sabe que você vai ter que gastar diariamente um valor. Então é importante Essa anotação é para esse controle mesmo, né? De saber o que você gastou, do que entrou, do que saiu, né? Então, muitos dos pontos que foi mencionado na reportagem, ela vale sim para a vida. Então, assim, se você não sabe o que você faz com o seu dinheiro no dia a dia, como fica, né? Então, o primeiro passo realmente são os controles. E aí, no caso, mas eu não tenho conta, eu tenho só a conta poupança, que eu deixo o dinheirinho lá guardado. Mas, assim, de alguma forma, você deve controlar. E fazer, o princípio básico é o que você está gastando e o que você já prevê de gastos. Então, assim, para você começar a pensar da seguinte forma: sou assalariado, tenho a minha renda, de alguma forma. O que eu gasto? Está de acordo com aquilo que eu recebo? Esse é o primeiro ponto, né? Porque a gente sabe que tem as opções, né? Então, às vezes, as pessoas utilizam um cartão de crédito e vai, não, mas eu posso pagar aquela parcelinha. Que acaba sendo uma armadilha, né? E aí a coisa acontece de uma forma um pouco, né, desenfreada. E aí você, mas eu tenho limite ali. E aí você, no final do mês, você não consegue ter essa relação de quanto você realmente tem de dinheiro, quanto você gastou e quanto você ainda tem que pagar as continhas e tudo mais. Então é importante realmente fazer esse controle, é o primeiro passo. O não controle, assim, o não cuidado também em relação às nossas finanças é o principal fator dos endividamentos, então? Grande parte sim, porque pela cultura mesmo, né? A gente ainda não tem uma cultura empreendedora desde as escolas e tudo, né? Então a gente sabe que tem um trabalho, existem instituições, né, como o Sebrae, que ele faz um papel existe já um trabalho na escola, não só no universitário. Existe um trabalho também, é uma sementinha, né, que nós estamos plantando, mas já existe um trabalho. Então a gente sabe que, de uma forma genérica, não existe ainda uma educação voltada para as finanças. Então, a cultura nacional, de uma forma, ainda não está visionando, se preparando da forma mais adequada para isso. A gente vê alguns casos, elementos, mas, assim, de uma forma geral, a gente tem um grande passo a seguir ainda, com relação à educação financeira. Tanto pessoal, empresarial, nas escolas, faculdades, em casa, com a família, né? A gente tem os cuidados. Eu ia falar, é importante começar desde cedo. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai incentivava a poupança, ele ter o crofinho em casa. Isso. Aí o cofrinho era de um bichinho, assim, que você tinha vontade de guardar uma moedinha ali. E é nesses pequenos passinhos, né, que vai começando. Né? Às vezes tinha questão, administrar os seus R$5 ali, isso, né? E guardava, assim. Olha, você tem esse dinheirinho aqui. Sem ele, você... Então, assim, a família ajuda muito nesse ponto, né? Então, com o reforço, que seria esse caso de projetar para as escolas e para a vida toda, mudaria um pouco o cenário cultural aí. Mas tem jeito sim. Carlos, então, voltando agora um pouquinho a falar da questão do quais são os primeiros passos, então, para quem quer se reeducar financeiramente visando o crescimento, né? A pessoa que muitas vezes tem o seu negócio, é empreendedor ou quer ter um negócio próprio, né? Exato. Bom, a partir do momento que ele consegue identificar aonde que ele gasta e com o que ele gasta, esse é o primeiro ponto. Então, assim, a gente não consegue projetar nenhum cenário se ele não tem exatamente o que ele tem de despesas e lucros, né? Se é que ele tem algum lucro e tudo mais. Então, projetar essa situação. Junto à questão financeira, sempre a gente tem que levar um norte, que é o quê? Onde você quer chegar? Então, essas perguntinhas tão clássicas, né, tão revisitadas no nosso dia a dia, você quer chegar aonde? Então, sou um empresário e eu quero expandir o meu mercado, eu quero atuar de uma forma melhorada. Então, eu preciso, junto com a questão financeira, eu preciso entender o meu mercado. Aí vem o planejamento. Então, assim, para tudo isso, a gente volta às questões iniciais. Público-alvo. Se eu não sei quem é meu público, eu não sei que produto que eu devo atingi-lo, eu não sei que produto, que serviço que eu devo atingir, porque não é todo mundo
Porque a gente às vezes se depara, né? Eu faço parte também da equipe de atendimento, então a gente se depara muito com candidatos a empresários, né? Empreendedores e empresários. E geralmente a gente até brinca assim, a gente fala, olha, quem é o seu público? A gente sempre escuta todo mundo. Olha, todo mundo não é o seu público. Todo mundo não é o seu público ainda. Então é importante entender. Junto à questão financeira, né, tem o controles. Se você consegue, aí que tem as questões, você consegue guardar uma reserva para caixa, também para giro da caixa, para reinvestimento da empresa, seja o salário também, tá? Seja o seu salário. Se você está pensando em adquirir algum bem material ou uma viagem, quer dizer, você se programa, faz o controle e depois você faz o quê? Olha, quanto que eu vou destinar do meu dinheiro para a questão do investimento. Então, aquela parcelinha sempre clássica, né? Tem que fazer essa parcelinha. E nos negócios, eu preciso entender como que eu vou investir esse dinheiro. Se é na compra de um maquinário, se é para poder ter mais giro, para às vezes comprar mais mercadorias, para ter mais um pouco de fôlego, para poder vender e depois conseguir, né? À medida que você recebe o dinheiro da mercadoria, você ter o dinheiro no caixa para respirar. E tem algumas dicas bacanas. Por exemplo, fornecedores. Você pode utilizar de alguma forma o fornecedor como se fosse um banco seu. Foi falado na matéria onde existe a questão de projeção futura. Se você faz aí que tá, tem que fazer um trabalho extremamente competente e eficaz. Por quê? Porque você pode até utilizar, qual que é o modelo ideal? Você compra uma mercadoria, você consegue vendê-la antes de pagar a parcela. Então o que acontece? Essa situação é bem interessante. Se você consegue comprar o produto e vender antes de você ter que pagar a primeira parcela, você está usando o seu fornecedor como se fosse um banco. Então é muito interessante. Agora, imagine isso sem controle nenhum, sem um planejamento, sem saber que tipo de produto eu vou investir para poder realmente criar essa expectativa de vendas. Final de ano está aí, Natal, nós temos aí as celebrações. Quer dizer, se eu não me preparei ainda para isso, como eu vou saber que tipo de produto ou serviço eu vou conseguir aproveitar esse momento de celebração para aumentar as minhas vendas? Então, o dinheiro está sempre atrelado com o meu mercado, o meu público. E o meu público não é todo mundo. Claro que eu desejo que seja todo mundo, mas vamos chegar lá. E acredito que também entra a questão da disciplina, não é? Nesse sentido, porque ali você tem o controle, mas muitas vezes você precisa poupar um pouquinho mais, guardar um pouquinho mais de dinheiro, e aí você acaba gastando com coisas que não são necessárias. É importante também o trabalho do Sebrae nesse ponto, né, de fazer esse aconselhamento, dando essas dicas, né? Mas nesse ponto acho que a disciplina também é importante, né? Sem disciplina não tem o que fazer. Aí é um trabalho interno mesmo, é um trabalho onde exige do empresário ou potencial empresário, seja no seu dia a dia ou como empresário. Então, assim, a regra sempre vai ser a mesma. Se você não realizar esse controle, abdicar de algumas coisas em prol de outras, né? E a gente sabe que tem um comportamento. Então, assim, nós somos latino-americanos, compramos muito por impulso. Então, existe muito desejo. É onde entram as ferramentas de marketing, né? As empresas jogam pesado para te conduzir para umas compras, seduzir, né? Seduzir e tudo mais. Então, você como empresário, é importante adotar também essas técnicas, mas como investimento, né? Até para fazer investimento na sua empresa, investimento pessoal, é importante que você entenda que existem alguns focos, né? Para você traçar. E aí é onde eu falei. Estratégia de planejamento, aonde eu quero chegar e como eu vou conseguir o dinheiro, como é que está meu dinheiro para realizar meu objetivo. O dinheiro atrelado com o planejamento, com o público-alvo, com o mercado, com a tendência, eu consigo juntar e ter progresso. Se eu simplesmente falo, eu juntei dinheiro, mas eu não tenho um foco, uma disciplina, um estudo, fica perdido. E se eu tenho disciplina e não tenho dinheiro para investir, também gera frustração. Então é importante tentar viabilizar não só o lado das economias, tentar buscar, mas saber como que eu vou implementar esse dinheiro. Então aí entra a educação empreendedora, entra o Sebrae com os cursos, treinamentos, consultorias, orientações, também para ajudar você empresário ou futuro empresário. É importante buscar essa capacitação e esse investimento também pessoal, né? Porque é você que vai estar administrando tudo aquilo ali, né? Então é importante também contar com essa capacitação. Carlos, logo mais nós vamos voltar falando mais sobre esse assunto, mas quero convidar o pessoal de casa a acompanhar uma dica junto conosco aqui de como viver melhor.
Lidere o caminho. Quando você se encontrar em uma situação onde todos olham um para o outro, é a hora para você liderar. Você será um líder quando você decidir se tornar um. Não há nenhuma iniciação ou título, apenas uma decisão. Como a nossa dica já disse aí para você, é importante que você tome a liderança da sua vida, como nós estamos falando aqui, a liderança aí dos seus negócios, das suas finanças. Tá bom? Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco com o programa Sempre com Você, dando dicas para você aí com as suas finanças, com os seus negócios. Voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Sempre com Você, neste dia 4 de novembro aqui de 2019, nossa segunda-feira. Estamos falando hoje aqui no programa sobre educação financeira, finanças, negócios. Estou recebendo aqui o Carlos Henrique, que é analista técnico lá do Sebrae MS. Está sanando as nossas dúvidas aqui. Nosso bate-papo, né, no bloco passado, era falando um pouquinho sobre a questão das finanças do público-alvo. Como o pessoal de casa muitas vezes pensa que tem que ser grandes negócios, grandes empresas, mas não. Aquela mercadinho na frente de casa também é um negócio. E como que faz para identificar esse público-alvo, Carlos? Importante também que até esses pequenos negócios precisam de um planejamento também, né? Sim, todos os negócios, seja ele pequeno, grande, não tem a importância deve ser a mesma para todos. Vou montar algo bem pequenininho, ok. A importância é o planejamento, o investimento, a seriedade, o carinho, né? É o sonho, tem que fazer da mesma maneira. Então, assim, o que a gente sempre starta? A questão de identificar, uma coisa muito bacana que fica uma dica aí para você que está nos vendo e ouvindo, é você entender realmente, quando a gente fica falando de público-alvo e tudo mais, a gente precisa dar um passo a mais. Porque assim, você precisa identificar realmente qual seria o problema desse cliente. Então assim, você tem um perfil, pessoas. Essas pessoas passam por que tipo de situação às vezes? Então você está no dia a dia, percebe que uma certa situação acontece em vários locais. Você pode então, em vista dessa situação e essa experiência, ter uma oportunidade de falar, olha, peraí, isso aqui está bem complicadinho. Mas resolver esse problema é em cima da percepção dos clientes, que você escolhe. Então é muito importante, é uma dica aí, você pensar no problema. O que a gente está acostumado, pensar na solução. Então, Paloma, o que acontece? A pessoa fala assim, tal coisa, está aqui uma solução. E aí deixa de pensar com a cabeça do cliente. Porque às vezes pode bater. Perfeito. Agora, e se o que você pensa não é realmente aquilo que o seu cliente quer? Você não validou com ele. Você perguntou ao cliente, isso aqui realmente vai te ajudar? Então, às vezes, o potencial empresário, até muitos empresários, infelizmente, né, acaba acontecendo, é normal, eles acabam empurrando algumas coisinhas aí. Algumas ações, alguns produtos, e aí deixar de revisitar, deixar de rever realmente qual é o problema desse cliente é uma questão muito importante que não pode deixar de lado. Então, muitas das abordagens, até para você que já tem o contato, já tem sua lista de clientes, promover de alguma forma, né, muito tranquila, pesquisas, conversas, interações. Você não tem cliente ainda, vai para a rua, define o seu público, né, não é todo mundo, começa devagarzinho, com realmente com algumas pequenas experiências e vai identificando, saindo daqueles jargões, classe social, idade, se é mulher, se é homem. Não, vamos para algo a mais. Cotidiano, estilo de vida, né? A cultura, a experiência, a bagagem desse perfil de pessoas. E aí você consegue realmente trabalhar e aí fazer bons resultados. É importante a gente praticar a questão da escuta também, né? Muitas vezes o cliente chega ali, a gente oferece um produto, mas a gente está escutando o que ele está falando, né? A gente só quer saber de vender, do lucro, do resultado, do dinheiro. E às vezes é importante trabalhar essa questão do ouvir o que o outro está falando, né? A gente entende que existe uma necessidade, né? Aqui a gente
Vamos ser bem claros, nós estamos aqui também para promover o desenvolvimento, economia, realmente ter dinheiro no bolso, também não tem nada de errado com isso, né? Promover o bem-estar, mas assim, a gente sabe que existem as metas, as obrigações, uma série de fatores, né? Para quem quer ser e para quem já é empresário. Mas focar somente nisso não é a melhor estratégia. Quem nunca, né, passou por uma situação onde parece que o vendedor, a vendedora, parece que desce a loja inteira. Aí depois o cliente vai embora e fala assim, nossa, mas eu desci a loja inteira e não levou um produto, né? O que será que aconteceu? Será que houve um equívoco na estratégia? Porque preciso vender, tem a meta, né? Que meu patrão depois não sei o que e tal. Ok, mas a gente precisa começar a observar com outros olhos. Como eu disse, sem entender o problema do cliente e perguntar para o cliente, é exatamente isso. Ouvir dele. É isso mesmo? Esse é o seu problema? A sua dor? Aí você constrói uma solução para ela. E não simplesmente, tá aqui a solução. Você vai jogando as posições ali, Exato. esperando que ele aceite uma delas, assim. E não é nesse ponto que... Isso. Então é importante a gente ir linkando com tudo isso. E o que tudo isso tem a ver com investimento, com dinheiro, com finanças? É a parte onde eu disse anteriormente. A gente tem que fazer um combinado entre finanças e planejamento e entender o processo. Eu tenho dinheiro, consegui me programar, consegui uma educação financeira, consegui fazer meus cálculos, toda a minha estrutura, formulei preço, meu fluxo de caixa. Eu já passei desse estágio, eu consigo ter todo o controle, previsões e tudo mais. Então agora eu posso fazer o quê? Utilizar essa forma para mexer na minha estratégia e poder promover melhores vendas, né? Atingir mais pessoas de uma forma mais eficaz. Esse é o trabalho também que vocês desenvolvem lá no Sebrae? Fala um pouquinho do trabalho que vocês fazem lá, Carlos. Sim, nós temos aqui, o que o Sebrae pode oferecer para vocês? Nós temos a parte de orientação técnica também, então assim, uma parte de vivência, né, experiências. Nós temos treinamentos, tudo que foca na gestão. Então a parte de finanças, a parte de marketing, a parte de planejamento, uma série de ações, como o Sebrae pode auxiliar na gestão. Treinamentos específicos, troca de informações com empresários, nós temos consultorias, nós temos alguns eventos também que são muito importantes para promover esse conhecimento, para promover esse networking, essa relação entre empresários e possíveis empresários. Então é importante lembrar que o Sebrae tem algumas ferramentas aí, são bem legais, tanto presenciais quanto soluções online, para te ajudar nessa parte da gestão. Entender um pouquinho esse mundo aí, da parte da teoria, mas que faz uma grande diferença. Né? Não existe a verdade absoluta, o que existe é a junção da sua experiência, da sua bagagem, a sua vivência com a teoria que veio também dos estudos, que faz muito sentido. Então, unindo esses mundos, a gente entende que pode ter um resultado bem bacana. E quais são os próximos eventos, então, que o Sebrae vai estar promovendo, falando um pouquinho desse tema que a gente está falando? Sim. Também sobre a questão do investimento, né? Que muitas Isso. pessoas têm medo também de investir, mas é importante, não é? Isso. Então fica aqui o recadinho então. Agora no dia 13 de novembro, quarta-feira, nós teremos o Sebrae Inspira Investimentos. É um evento voltado para realmente investidores. Então o que acontece? Nós traremos um profissional, né, de instituição financeira, onde ele vai promover informações de mercado, uma contextualização e ações de investimento. Nós teremos também uma ação do próprio junto com o Sebrae Nacional sobre a ESC, que é a Empresa Simples de Crédito. É uma modalidade onde o empresário pode montar uma empresa que vai disponibilizar financiamentos para outras empresas, as pequenas empresas. Então, junto ao governo federal, foi feito um acordo onde foi criada agora uma empresa, ela não é banco, mas ela promove o investimento para as empresas, bem bacana. E a gente vai finalizar com um pequeno workshop com a Camila Farani, do Shark Tank, sobre investimentos. Então, assim, não só para as startups, mas também investimento anjo, linhas de investimento, bolsa de valores. Então, assim, realmente é uma oportunidade muito bacana para que o empresário, o candidato empresário, que esteja já num cenário de capacidade de investimento. Né? Então, assim, acho uma importante informação que vai acontecer no dia 13 de novembro, aqui em Campo Grande. Acesse o nosso site, ms.sebrae.com.br, e você vai ter informações sobre o evento que está por vir aí.
Muito bem, Carlos, gostaria de agradecer a sua companhia aqui. Infelizmente o nosso tempo se esgotou aqui para falar sobre esse tema, mas muito bom saber um pouquinho mais sobre educação financeira, principalmente para quem tem o seu negócio aí. Muito obrigada pela sua participação. Tem mais algumas informações que você gostaria de deixar? Telefone, se alguém quiser procurar o Sebrae também. Ok. Eu agradeço mais uma vez a TV Imaculada, você, Paloma. O Sebrae está à disposição para orientações, então o telefone é o 0800 570 0800. E você pode acessar também nas mídias sociais, Sebrae MS, e o nosso site www.ms.sebrae.com.br. Estamos à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço pela sua participação aqui no nosso programa. Esse foi o Carlos falando um pouquinho sobre finanças aí, dicas de educação financeira. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você costuma ouvir o seu coração, os seus sentimentos, seguir a sua intuição? Então, o VT que você vai acompanhar agora fala exatamente sobre isso. Quantas vezes você já começou uma coisa e parou no meio do caminho só porque alguém falou alguma coisa? Quantas vezes você disse que ia realizar algo, disse que ia se tornar alguma coisa e no mesmo momento que você disse, você ouviu uma opinião contrária, ouviu o diagnóstico de alguém sobre você e você então desistiu? Quantas vezes você falou para você mesmo, cara, quer saber? Agora vai ser diferente, vai ser assim, vou fazer dieta, ou vou guardar dinheiro, ou vou fazer uma viagem. E quando você comunicou isso, alguém deu a opinião dele sobre você, sobre o seu projeto, sobre o momento que nós estamos vivendo, sobre a sua história, e então você parou. A gente preocupa demais com a opinião dos outros. Gente bem-sucedida, gente bem resolvida, gente feliz, não fica dando muita importância para o que os outros vão pensar, para o que os outros vão deixar de pensar. Todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa. Aliás, me incomoda, inclusive, pessoas que têm que fazer questão sempre de expressar uma opinião, tem que ter uma opinião formada sobre todos os assuntos. Gente chata essa, né? Esse excesso de querer provar alguma coisa é para ela mesma, não é para mais ninguém. O que eu quero te dizer hoje é que você não pode abortar os teus projetos, os teus sonhos, as tuas conquistas, as tuas evoluções por causa daquilo que os outros pensam ou deixam de pensar. Esses dias eu vi um vídeo muito interessante de um pastor que estava falando com um adolescente numa escola e ele disse assim, o cemitério é o lugar mais rico que existe. Aí eles ficaram olhando assim, ele disse sim, porque lá tá cheio de médico que nunca foi médico, de músicas que nunca foram escritas, que nunca foram cantadas, de músicas que nunca foram dançadas, de vidas que nunca foram vividas, simplesmente por medo do que os outros vão pensar. Sabe, sempre vão falar, gente. Se você fizer e der certo, vão falar mal. Se você fizer e der errado, vão falar mal. Se você não fizer, vão falar mal. Por que você está dando tanta importância para o que os outros estão falando? Sabe, o impossível é impossível na opinião de alguém. E na sua opinião, sobre a sua vida, sobre o seu projeto, é possível ou é impossível? Por que você para a cada vez que alguém emite uma opinião? A cada vez que alguém fala alguma coisa? Deixa eles falarem. É problema deles. Eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui pro meu canal no YouTube para dizer para você que o teu sonho tem jeito sim. Eu não sei quantos anos você tem, quanto tempo você está esperando, mas o teu projeto tem jeito sim. A tua conquista é possível sim, mas só é possível se você for livre da opinião dos outros. Você precisa ser livre sempre da opinião de todos, da dependência de todas as pessoas e da influência, principalmente daqueles que são próximos a você. A gente acaba ouvindo a opinião de todo mundo e não fazendo nada, simplesmente porque a gente não estabelece algumas pessoas para que a gente possa realmente ouvir. Mas sabe, de todo mundo que você poderia estabelecer como mentor seu, como alguém a quem você pudesse e devesse ouvir, você precisa ouvir a voz do teu coração. Sabe, a resposta que você precisa está aí dentro. Está dentro de você. Você já sabe. Só que por causa do barulho, do ruído externo que os outros estão fazendo, você não está conseguindo ouvir. Se retira. Cale as vozes que estão falando no seu ouvido.
Entenda que muita gente só fala, não na intenção de emitir uma opinião, mas para fazer você ficar em dúvida e parar. Porque o projeto de quem nada tem para fazer é justamente parar quem tem alguma coisa para fazer. Eu preciso que você não leve para o cemitério os seus sonhos, os seus projetos, por causa da opinião dos outros. Tenta, sabe? Se goste, se aceite e se permita viver a vida que você acredita que deve, que precisa viver. E aqueles que não vivem suas próprias vidas com medo da opinião dos outros vão achar ruim. O problema é todo deles. Sobre o teu projeto, ignora o ruído. Se você fica parado para tacar pedra em cada cachorro que late no seu caminho, você nunca chega no lugar onde você está indo. Já viu o lobo uivar para a lua? Pois é, nunca vimos a lua uivar de volta para os lobos. Segue teu caminho. Faz aquilo que você acredita que deva ser feito. Ouça a voz do teu coração. Seja feliz, principalmente e primeiramente, livre da opinião e do ruído dos outros. Beijo no teu coração. Até! Esse vídeo aí foi do Thiago Rodrigo, falando um pouquinho sobre ouvir o nosso coração. Eu quis trazer ele exatamente para trazer uma mensagem para você aí de casa, para você que nos acompanha aqui, que é importante que nós ouçamos o nosso coração, que não ignoramos aí os sinais. A gente sabe, principalmente nós mulheres, temos a nossa intuição muito aflorada aí, então é importante que nós demos atenção a isso. Ouça o seu coração. Seu coração está dizendo que você deve arriscar, então por que você está ignorando? Essa é a mensagem que eu quero passar para você nessa segunda-feira, que você possa ouvir mais aí o seu coração, a voz do seu coração, que diz que ou você tem que parar ou você tem que arriscar, um dos dois. Mas é uma decisão, que você tome a decisão hoje de ouvir o seu coração, tá bom? Eu quero reforçar para você mais uma vez, falando um pouquinho sobre a nossa rifa aqui, que é a rifa não, a ação entre amigos aqui em prol da Rádio da TV Imaculada Conceição, deste lindo quadro aqui em veludo. Olha que bonito. Olha que trabalho bonito, bem feito, e com certeza dá um trabalhão para fazer isso aqui. E que você possa aí imaginar esse belo quadro aí na sua casa. Tenho certeza que você que nos acompanha tem um espacinho aí onde você reserva para colocar, né, as suas imagens de devoção. Então, para você colocar, imaginar esse quadro lá no seu espaço, na sua imagem, perto de Nossa Senhora, ou não sei, o seu santo aí de devoção. Então, essa ação entre amigos, ela vai acontecer, o sorteio dela vai acontecer no dia 6 de dezembro de 2019, aqui no programa Sempre com Você. E o prêmio é essa imagem aí que você acompanhou, dessa imagem de Nossa Senhora em veludo. Então você pode aí adquirir o seu número, cada rifazinha dessa tem um número aqui em cima como está aparecendo. Você pode adquirir um número através dos nossos telefones, mas é preferível que você venha até a TV Imaculada e a Rádio Imaculada. Fica aqui na Rua Coronel Porto Carreiro 284, no Vilas Boas, onde você pode pegar o seu número aqui, tá bom? E agora eu quero convidar você a acompanhar a frase do santo aqui do programa Sempre com Você. Essa foi a nossa frase de hoje aí de São Vicente de Paulo, que você possa levar também essa frase aí para o seu dia, nessa segunda-feira. Quero lembrar você aí de casa que amanhã nós temos Sempre com Você, aqui a nossa terça-feira, falando um pouquinho sobre a morte na visão cristã. Vamos receber o padre Reginaldo Padilha aqui. Você é o nosso convidado. O programa começa às 1h45 aqui na TV Imaculada. Quero lembrar você aí de casa também para curtir as nossas redes sociais. A TV Imaculada está no Facebook, facebook.com/TV Imaculada Oficial. Também estamos lá no Instagram, @TV Imaculada,
onde você pode seguir lá no Facebook, curtir e também compartilhar as nossas postagens. Nós estamos em contagem regressiva aí para o dia 14 de novembro, que é o Diga Sim à Evangelização, um dia de comemoração e aniversário. Esse mês é aniversário da Milícia da Imaculada, aqui que o Frei Sebastião trouxe para o Brasil. 32 anos de Milícia da Imaculada, tá bom? Então, que você possa comemorar conosco da sua forma aí, compartilhando nas redes sociais, ouvindo aqui também no dia 14, estaremos aqui com uma programação inteirinha voltada à evangelização, aos nossos milites e conteúdo totalmente voltado aí para o tema da nossa campanha essa também, que é gratidão, a natureza nos ensina. Eu fico por aqui, volto amanhã, aqui neste mesmo horário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, até amanhã.